pensando nisso, né? Nessa questão, acho que tu trouxe um assunto legal quando tu fala desse professor de Stanford falando que a depressão são 8 doenças e tudo mais. Como é que tu vê a questão até de prescrever medicações quando tem um overlap, ou seja, quando tem uma sobreposição de várias sintomatologias e de psicopatologias? Porque a regra, na verdade, em saúde mental, é a gente ter comorbidades. Ou seja, é muito Aham, difícil a gente ver aquele paciente com uma depressão, só depressão, moderada. Aquilo que a gente vê, tipo, num livro e tu, aham, tá, onde é que tá esse paciente que eu não vi, né? Mas aham. como é que tu vê isso até na tua prática de prescrição e do teu trabalho, mas como tu vê isso também, até de como isso é descrito dentro da literatura? Uhum. Nessa parte da prescrição, né? Quando a pessoa tem várias comorbidades e tal. O meu Uhum, estilo, geralmente, é um passo de cada vez. A gente uhum, uma coisa, vê que o quadro limpa e vai para a próxima. Até porque as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em entender os efeitos dos antidepressivos e podem ter dificuldade de adaptar. E aí acontece assim, tomei o remédio e me fez mal. E aí, em vez de me ajudar. Ou então o remédio não adiantou nada e tomou, sei lá, não pelo menos 6 semaninhas, né, do antidepressivo pra gente uhum. começar a ver. Então, assim, essa parte quando as coisas se sobrepõem, tem um lado também que é que os medicamentos na psiquiatria, eles são amplos, né, Uhum. antidepressivos. E vários que têm efeitos semelhantes. Então, Aham. a gente escolhe pelo perfil do paciente, pelo perfil de efeitos colaterais, mas é assim, ainda estamos nessa fase da medicina. Sim, ainda tem muita coisa para evoluir, né? E... Eu acho que é uma grande humildade nossa a gente poder perceber que, bom, existe muito, 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 muito avanço. Aham. Ainda assim, existe muito, muito espaço para evoluir, né? Muito, muito, assim, muito, muito. Eu fico até, assim, saber, assim, eu queria que a gente estivesse num momento de inflexão para ver o que é o próximo, porque eu espero que essa fase nossa esteja no final, porque os antidepressivos Aham. são muito iguais há muito tempo, né? Mas enfim, vem aí outras coisas. E eu acho que essa é uma questão, né? Como é que tu vê, e daí fazer uma pergunta ainda mais ampla do que a última que eu te fiz, como é que tu vê essa evolução, assim, real do tratamento psicofarmacológico? Porque, bom, a Uhum. gente vai vendo desde os tricíclicos, né, que é uma classe de medicação, até onde a gente está hoje. Então, hoje a gente também vê uma volta, um retorno, na verdade, à pesquisa sobre substâncias mais psicoativas, como o próprio MDMA, a psilocibina, óbvio, tudo dentro de settings terapêuticos conduzidos por psiquiatras, psicólogos. Sempre importante a gente mencionar e organizar, porque não é uso de substâncias psicoativas sem Sim. nenhuma prescrição, não, com prescrição para casos bem específicos. Mas como é que Sim. tu vê a evolução psicofarmacológica, né? Para onde é que a gente está indo? Uhum. Tem até a estimulação magnética transcraniana. Esse professor, ele estava participando do podcast do, sabe aquele Andrew Huberman, que tem o Sim, Instagram? sim, Ah, o Huberman Lab, né? Muito legal, isso. vale a pena vocês checarem, pessoal. Aham. Então, e era assim, uma entrevista sobre essas novas fronteiras assim, dos tratamentos para transtornos psiquiátricos que focam mais nessa parte assim da não é neuroplasticidade, sabe? Uhum, Em vias ah, dentro do cérebro mais do que em substâncias, sabe? Por uhum, exemplo, mais do uhum, que a uhum. serotonina. E seria Enfim. nos pathways, né? Seria mais nos Isso. pathways do que necessariamente nesses neurotransmissores. Isso. E eu vejo que as pesquisas têm resultados que é para a gente ficar otimista, sabe? Uhum. Otimista no sentido, mas também com os pés no chão, né? Porque eu entendo que isso gera um efeito, até o efeito placebo, né, no início, gera essa Uhum. uma empolgação e tal, mas tudo precisa ser feito com segurança. Até porque o princípio inicial de tudo é não fazer o mal. Então, antes de tentar fazer o bem, a gente quer não fazer o mal. E a gente vai para aquela ótica da hipótese nula, né? Precisa fazer bem, tem um custo efetivo, um custo que faça sentido, todas essas outras Uhum. questões, né? Não adianta fazer um tratamento que custa
R$ 1 milhão e ninguém vai conseguir fazer esse tratamento, né? Então, são várias Sim. questões que precisam entrar e fazer sentido nessa evolução. Aham. Agora, eu acho que é uma coisa legal de lembrar também que tem três, acho que são três tecnologias avançadíssimas em saúde que para a maioria das pessoas assim, fazer muita diferença, que é dormir bem, fazer atividade física e ter bons relacionamentos. Se sua vida tiver isso, é assim, ó, incrível. É aquele combo, eu gosto de dizer, né, Clara, que é muito simples, mas não é nem um pouco fácil de fazer. E existe uma diferença, né? Se a gente for pegar o dicionário, a questão de ser simples é que é um caminho que ele leva uma direção, né? Ele não tem complexidade. O que é Uhum, fácil é que tem uma facilidade da gente fazer alguma coisa. Então, é uma uhum, diferença gigantesca. Até quando a gente pega na semântica da palavra, uma questão é uhum, de complexidade, a outra é de facilidade. uhum, E as pessoas e às vezes é difícil. Pô, colocar atividade física dentro da rotina corrida, às vezes vai uhum, implicar tu fazer exercício 8 da noite ou 6 da manhã. uhum, Não são os horários mais agradáveis do mundo de fazer atividade física. Eu imagino que uhum, tu também deve entrar meio que nesse escopo às vezes, né? Se uhum, alimentar bem. O pessoal gasta muito dinheiro em engenharia para fazer alimentos, por exemplo, uma bolacha que seja gostosa. Tem muita engenharia ali por detrás. Tem muita quantidade de sal, quantidade de açúcar, de gordura que vai fazer com que a gente queira e tenha esse craving para isso. Mas o que tu uhum. falou é perfeito, né? E daí o que que tu diz assim para as pessoas? Como buscar essas coisas? Como elas Como? buscam? Vamos lá, vamos para a receita de bolo simples, né, que a gente estava falando. Uhum, sim, mas sempre surge essa pergunta, assim, agora me dá a receita. É E aquela aí, receita fácil de fazer. e eu estava até revisando isso aqui, né, para um material, mas que a motivação, ela vai sempre vir de dentro, assim, quando você alinha, quem você quer ser com o que você acredita e o seu comportamento. Uhum. E adquirir consistência a partir disso, assim, se não, infelizmente, é esse o jeito. E funciona, o lado bom é que funciona. E é aquilo, né? É a consistência. Eu gosto muito de Uhum, falar para os meus pacientes, eu acho que tu vai concordar que a consistência ela vence da intensidade. Todas as uhum, vezes. Se a gente uhum, vai muito intenso numa coisa, talvez a gente não consegue manter aquele nível. Mas se a uhum, gente é consistente, a gente faz de uma maneira que talvez não seja a maneira perfeita, uhum. mas fazendo de pouquinho em pouquinho, isso Sim, é o que vai criando evidência irrefutável de que a gente está fazendo. E essa evidência irrefutável, ela fica no nosso corpo, na nossa saúde, nossa, sim. nas nossas questões psicológicas e psiquiátricas, né? Sim, sim. Assim, eu fico tentando trocar também. É como se fosse virar a moeda, né? Em vez de ser uma coisa que você faz por obrigação, faz para se cuidar, sabe? Vamos redefinir o que que é se cuidar, se mimar. Porque às vezes fica muito vou comprar uma coisa aqui na Shopee. Ou então Uhum. vou comer isso. E a gente merece muito mais do que esse prazer breve e fugaz. A gente merece experimentar, assim, saúde, bem-estar, estar feliz consigo mesmo. Enfim, para reposicionar esse pensamento sabotador aí do eu mereço. Não, e entra muito nisso, né? Entra nessas crenças permissivas que tu tá falando. E daí, pensando nessas crenças permissivas e falando de tratamento psiquiátrico, como que é para ti lidar ou como que tu percebe pacientes que têm, por exemplo, dificuldades de adesão à medicação? Óbvio que podem existir milhões de fatores que podem estar entrando, como efeitos colaterais, mas a gente sabe também que basicamente todo tratamento psiquiátrico vai ter algum efeito colateral, alguns desejados, outros não. Aham, Mas como trabalhar com essa questão de aderência mesmo? aham. A primeira coisa é que, assim, logo quando eu vou prescrever a medicação, eu falo do que é esperado em relação àquele remédio, dos efeitos Uhum. colaterais, dos efeitos benéficos, a partir de quando eles surgem. E aí, no meu caso, meus pacientes têm meu telefone, assim, que uma coisa simples, meu Deus, tive uma náusea, acho que o remédio está passando mal, está fazendo passar mal, mas se eu esclarecer, já favorece a adesão, sabe? Uhum. E aí, nessa questão, né, da preocupação dos efeitos colaterais, se vai engordar, a gente sempre tenta explicar, por exemplo, assim, olha, o ganho de peso é ao longo de
um ano, assim, não é de uma vez. Então, a gente vai ter tempo para fazer algo em relação a isso, se esse for um efeito colateral que o seu Uhum, corpo apresente. Então, acho que informação ajuda muito, né? Você conversar essas coisas com o paciente. E aí, eu diria que a minha estratégia para lidar com essa coisa de adesão é assim, eu tenho paciência, se a pessoa voltou, então nós vamos conversar de novo. E de novo, uhum, e de novo, respondo as dúvidas, sabe? Eu acho que um perigo muito grande é invalidar, falar assim, não, você prefere o quê então? Como se fosse assim, esse mindset, né? Você prefere ficar doente? Então, não, aguenta calado e toma o remédio. Se tiver esse mindset, eu acho que aí não dá certo. Então tem que eu até falo assim, olha, realmente não tem como o seu antidepressivo ser inocente nessa história. Então, pra falar, provavelmente é isso mesmo, mas então o que que a gente vai fazer, sabe? uhum. Porque tem isso, né? A gente querer que o remédio, que a pessoa só aguente os efeitos colaterais, é como se a gente quisesse resolver o nosso problema e não o problema da outra pessoa. Se ela tá te falando que aquilo é importante para ela, então é importante. Uhum. E eu fico até pensando o quanto isso não fala de relação terapêutica, ou seja, de tu realmente poder ver a pessoa como uma pessoa, não só como mais um número na tua agenda de tipo, ah, tá, tem que fazer o atendimento dessa pessoa, mas de porque a gente sabe quanto, o que que a gente, a quantidade de evidência científica e evidência realmente boa. E pessoal, existem inúmeros artigos falando sobre isso, sobre como a qualidade numa relação terapêutica, seja com um psicólogo, psiquiatra, está relacionado com a melhora dos pacientes. Uhum, E se a gente desconsidera isso, realmente entra nesse lugar de invalidação. E uhum. enquanto a invalidação, essas pessoas já podem provavelmente já estar sendo expostas por causa de uma doença psíquica, né? E eu acho legal poder dar espaço para isso hoje no meu trabalho, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer assim de forma intuitiva, só que na residência, quando a gente está virando psiquiatra, é diferente, né? Assim, enfim, a gente, além de ser muito focado na parte das medicações, tem uma distância entre Claro, você e o paciente, né? E tem o chefe no meio, então ficava aquela angústiazinha assim que eu, depois que eu me formei, eu fui aprendendo a dar lugar. com certeza. E a gente sabe que existem também questões de problemas de saúde pública, existem questões de o É, que que é um atendimento particular, o que que é um atendimento público. De é, novo, a gente está falando também de um mundo ideal onde isso sempre pode acontecer. aham, A gente está muito longe do mundo ideal. Mas se a é, gente conseguir olhar um pouquinho mais para isso, independente do ambiente, do setting que a gente está, com uhum. certeza para a pessoa que está escutando tem um espaço, tem um impacto diferente, eu imagino. Sim. Sabe uma coisa que eu fico pensando, Léo? Que na história assim, da assistência de saúde mental, até pensando nessas coisas de manicômio e etc., Uhum, as pessoas sempre quiseram, parece que sempre quiseram fazer saúde mental com o mínimo possível, o mínimo de recurso possível, como se fosse só assim, ó, isola, dá alguma coisa para ocupar e é isso, sabe? Quando eu penso no que as pessoas em tratamento de saúde mental precisam, é tudo assim, é tudo a complexidade de uma UTI. Precisa de vários profissionais envolvidos, às vezes, de reabilitação, o fisioterapeuta, educador físico, psiquiatra, o psicólogo, precisa de um remanejamento, às vezes, do que está acontecendo, por exemplo, no trabalho. Tem uma questão social que está envolvida também. Então, assim, isso me deixa assim, muito pensando nisso, quando as pessoas falam, me dá uma dica aqui para resolver isso. E para cada problema que a gente elenca, surgiriam mais 50, entende? aham, Então, saúde mental é uma coisa que demanda muito pessoas qualificadas e disponíveis, é, espaços, e por isso demanda recurso, sabe? E eu falo isso pensando assim, não que devia ser uma coisa de elite, pelo amor de Deus, não é isso, mas que devia ser pensado como é que a gente pode possibilitar esse acesso mesmo das pessoas. é que acaba sendo e é um problema de saúde pública. E a gente É. sabe quanto, por exemplo, se a gente tivesse investimentos, e de novo, a gente pensando investimento em escolas para ensinar a regulação emocional para crianças em um Aham, nível nacional, aham, o impacto que isso ia ter no sistema de saúde ia ser gigantesco. aham. Então, entra também nisso, né, da gente entender o impacto, até pela
Porque, de novo, a gente tem muitos estudos que conseguem mostrar, de novo, até regressões, e a gente começa a entender correlações e até algumas coisas de causalidade, Uhum. e a gente consegue pensar, bom, se eu conseguisse tratar isso preventivamente, a Uhum. probabilidade disso ser um custo ainda maior para o Estado Aham. seria ainda menor. Então, Sim. sim, precisa de muito Uhum. recurso, e muito recurso público, e muito recurso, porque é difícil. Eu acho que essa é a Uhum. grande questão, né? Não, Uhum. por mais que a gente está falando aqui um psicólogo e uma psiquiatra, Uhum. mesmo que a gente só faça um tratamento psicofarmacológico, a gente precisa de várias consultas para conseguir realmente Uhum. chegar naquela medicação que vai ajudar o paciente. Sim. Terapia, Sim. terapia breve, 3, 4 meses. Difícil a gente pensar que isso realmente vai resolver todos os problemas ou ajudar a resolver grande parte dos problemas, mas são 3, 4 meses com uma pessoa. Isso Aham. já fala do grau de complexidade envolvido.